O homicídio de uma família numa cidade minúscula do Kansas, nos Estados Unidos, deixa uma cidade toda alardeada. As pessoas que costumavam deixar as portas de suas casas abertas correm para as lojas e esgotam as trancas que estavam à venda. As pessoas deixam as luzes acesas nas varandas de casa. Ninguém dorme direito. Esse é um dos resultados iniciais de um dos problemas que assola os Estados Unidos, que é a violência, a criminalidade e os homicídios. E é sobre esse tema que o Truman Capote, um dos maiores jornalistas da história, discorre no seu livro A Sangue Frio. Muito bem, esse livro é um dos clássicos do jornalismo, porque ele meio que vai inaugurar, né, até hoje é considerado o livro que inaugura o gênero de escrita que vai misturar o texto literário com o texto jornalístico. Então, seria como definem os editores da versão brasileira, que foi publicada pela Companhia das Letras, como um romance de não ficção, ou um romance sem ficção, como comenta o Lessa na introdução do livro. Então, trata-se de um livro primoroso, com amplas descrições, com uma profundidade a você pegar um tema muito isolado, né? Um caso de grande especificidade, como é o caso do homicídio de uma família, e você tratá-lo de uma maneira que ele vá mostrar de uma forma sutil quais são os problemas mais prementes de uma sociedade. Antes de desenvolver, falar um pouco mais sobre o livro em si, vale a pena fazer alguns comentários sobre o autor, o Truman Capote. O Truman Capote ele foi um jornalista dos Estados Unidos conhecido por sua falta de disciplina. Ora, mas como assim falta de disciplina? Ele era um cara que gostava de beber, né? Não que fosse um bêbado contumaz, visto na sociedade o tempo todo cambaleando. Não, mas ele era um cara que gostava de uma bebida e quando eu chamo de indisciplinado, é mais por conta das suas demoras na entrega dos trabalhos que eram solicitados a ele. Esse livro mesmo, publicado na The New Yorker, que é uma das revistas que tratam de um jornalismo mais literário, um jornalismo mais bem escrito, mais bem produzido, com mais tempo para a produção também. O texto para a entrega levou 6 anos. Né? Uma coisa que é até impensável em se tratando do jornalismo praticado hoje no Brasil, que demanda certo imediatismo, ainda mais imediatismo por conta das redes sociais, né? Que exigem publicações a cada dia, a cada hora, atualizações constantes. Então, a produção de uma primorosa obra como é a Sangue Frio dificilmente aconteceria nos dias de hoje, muito menos nos dias de hoje aqui no Brasil. Pois bem, tratando-se de A Sangue Frio propriamente, desculpa, acabei me enrolando, foi um texto entregue depois de um débito que ele havia tido com a revista The New Yorker. Foi encomendado a ele um texto, um trabalho, para que ele retratasse como era a vida das pessoas na então União Soviética, um texto que ele acabou não produzindo, já tinha passado o prazo para entregar, e ele precisava de alguma coisa, né? Então chamou a atenção dele a notícia no The New York Times de que uma família havia sido assassinada no Kansas, numa cidade muito pequena. Aí ele viu que havia nisso uma potencialidade para essa história, então foi atrás. Ele em companhia da Harper Lee, que escreveu o que na versão brasileira é intitulado de O Sol é para Todos, um dos maiores, dos principais livros da literatura mundial, né, da principal, muitos dizem, da literatura dos Estados Unidos. Bom, após esses 6 anos que ele levou para produzir, você pode ficar pensando, ora, mas como assim alguém vai levar 6 anos para produzir uma notícia, uma reportagem? Bom, ele acompanhou todo o caso, né, do início até o fim. Ele retrata os dias que antecederam o crime cometido,
até o último dia da sentença a que os homicidas foram condenados. E nesse ínterim ele teve que ler mais de 8.000 páginas de documentos. Ou seja, foi feito um trabalho profundo, além de ouvir testemunhas, fazer muitas entrevistas, ele também teve que desenvolver um trabalho documental profundo. Sabe, essa é uma das características que vão trazer uma maior força ao texto. Ora, mas por que que essa característica dos documentos traria maior força ao texto? Porque esse livro ele tem muitas críticas. Fica a questão, o que nisso tudo é verdade e o que foi invenção do Truman Capote? Porque ele não usa gravador e não fazia muitas anotações durante suas entrevistas. Então, boa parte, as pessoas podem sugerir que brotou da mente dele, né? Uma invenção. Eu ouvi uma coisa e a partir disso já comecei a elucubrar outras tantas e assim escrever, porque a literatura, né? Eu vou dando floreios às histórias para tornar aquilo mais interessante. Então, essa é uma das críticas que ele acabou recebendo. Bom, disso tudo que você escreveu, se você não usou o gravador, a gente não tem como comprovar se você realmente ouviu isso. Então, pode ser tudo inventado. Bom, e como que ele usa para comprovar sua história, para mostrar que realmente aquilo que ele vai publicar no livro ocorreu, né? O que dá maior sustentação aos relatos que ele traz, são justamente os documentos e também as entrevistas com pessoas que tinham maior poder para reivindicar alguma coisa após o livro ter sido publicado, que são os advogados, os juízes, os promotores, os agentes da polícia que estavam ali envolvidos. Como eu já citei há pouco, esse livro ele traz profundas descrições. Ou seja, e aí o próprio Capote ele alega que, pelo fato de ele não usar gravador, de não ficar anotando o tempo todo enquanto as pessoas falam, ele desenvolveu uma técnica de prestar mais atenção no indivíduo, né? De tanto memorizar o que ele está falando, quanto observar quais são os seus trejeitos, de que maneira a pessoa se expressa, se fica nervoso, se não fica. E esse é um elemento que os jornalistas mesmo podem levar para a vida, para desenvolver seu trabalho. Porque a questão de você conseguir descrever o que está acontecendo em um ambiente, não ficar apenas na declaração da pessoa, ou conseguir pegar, compreender o que está havendo de mentira no que o indivíduo está lhe contando, é um elemento que acaba fortalecendo o próprio trabalho desse jornalista no campo profissional. Existem, claro, as críticas sobre você acabar não tendo elementos que vão assegurar a descrição, porque se você não gravou nada, se você não anotou nada, então qualquer um pode contestar se vir ali fazer mal no futuro aquilo que é publicado. Mas, de qualquer maneira, a beleza do texto do Truman Capote deve ser sempre reconhecida. Um caso particular, tratado no jornalismo, uma coisa que o próprio Habermas vai criticar lá na Mudança Estrutural da Esfera Pública, é quando o jornalismo ele fica preso em particularismos. Ora, mas o que seriam esses particularismos? É o dar atenção demasiada a casos que não vão trazer uma ampliação contextual, não vão nos dar uma possibilidade de olhar para a sociedade a partir daquilo e então repensar a forma como se dão as relações sociais ou corrigir problemas, certo? Então, o particularismo é exatamente o contrário disso. Quando eu falo de um caso, coloco muita atenção em cima de um caso que não leva a lugar nenhum. Satisfaz uma mera curiosidade mórbida ou uma mera curiosidade para qualquer fim, sabe? Por exemplo, as notícias sobre celebridades vão levar você a nada, certo? Então, o que um livro desse faz é desvelar muitos elementos da criminalidade nos Estados Unidos. A forma como as pessoas, como um crime brutal ou a condição sequente de crimes pode levar a
a desorganização do organismo social. Então, o próprio Capote ele vai entendendo, tá, dos elementos que ele vai trazendo no texto, que essa reação das pessoas de medo, ela só aconteceu naquele ambiente porque se tratava de uma família notável da cidade. Porque se fossem pobres, provavelmente aquela história arrefeceria em 1 ou 2 dias. Então entra aí mais um elemento, né? Que é muito interessante de se observar com esse livro. Que a iminência das pessoas envolvidas em uma notícia, envolvidas em um caso como um brutal homicídio, também acaba prevalecendo ou amplificando a repercussão daquele acontecido, certo? Então nós vemos que todo o organismo social ele vai se rearranjando, vai se reorganizando conforme determinados elementos acontecem. E esse é um exemplo ótimo de como o medo e a violência levam a ações irracionais, despertam a desconfiança entre vizinhos e, de certa forma, quebram o espírito de comunidade, como eu havia comentado há pouco. E também, é claro, como ele faz um trabalho muito complexo e profundo, ele traz elementos sobre o perfil psiquiátrico dos dois envolvidos nos crimes. E esses perfis psiquiátricos ajudam a explorar questões que muitas vezes ficam de fora do noticiário cotidiano. No Brasil, todos nós conhecemos os programas super sensacionalistas da televisão que vão atrás de pessoas, fazem entrevistas e mostram como os criminosos são pessoas completamente ruins e que merecem todas as penas possíveis. Vemos também na internet ou jornais antigos, os famosos jornais que se você torcesse ele pingava sangue, de tão sensacionalista, atrás de notícias fáceis de noticiar, porque já vem ali no boletim de ocorrência, você praticamente apenas transcrevia ali os casos mais violentos do cotidiano para que as pessoas lessem e satisfizessem suas curiosidades mórbidas com relação àquilo. O que os perfis psiquiátricos desse caso trazem? São dois indivíduos que não tinham qualquer base familiar, não tinham qualquer estrutura social na qual se fixassem, a procura por emprego acabava sendo sempre muito difícil e eles não tinham qualquer perspectiva de ganhar a vida fora da criminalidade. Então, após o cometimento do primeiro delito, né, delito simples, um roubo, um furto, e eles acabaram presos e foi na cadeia que eles desenvolveram laços mais profundos com a criminalidade. Então você perceba que quando você utiliza de um caso particular para observar o todo da sociedade, a gente acaba desenvolvendo um olhar mais aguçado para como se comporta, nesse caso, a criminalidade. Um outro livro que traz isso de uma forma muito complexa e também aprofundada é o Rota 66 do Caco Barcelos, que inclusive eu acho que vale um vídeo no futuro. Sobre os perfis psicológicos, um deles, o Perry, foi diagnosticado com esquizofrenia psicótica, certo? Ele tinha consciência do que ele estava fazendo, mas ele era movido por um problema mental, e nem isso fez com que ele escapasse da pena capital. Já o Dick, que é o outro dos criminosos, tinha perfeita consciência do que estava fazendo, não tinha qualquer doença mental claramente manifestada e foi condenado também, tal qual o colega que padecia de uma doença mental. Então, em resumo, é um livro muito bom, um livro que leva o leitor a uma reflexão mais aprofundada com relação à sociedade e serve também, é claro, de um entretenimento por conta dele ser um romance de não ficção, como é assim chamado, e proporciona momentos de leitura que aguçam nossos instintos, fazem com que nós repensemos de fato como que as coisas funcionam na sociedade. É isso aí, pessoal, já chegamos aí ao 15º minuto deste vídeo e eu me despeço por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, fale nos comentários se há mais algum detalhe sobre o livro que você conhece e quer compartilhar, e também se quer saber sobre alguma outra obra,
seja ela de jornalismo ou das ciências sociais, pode deixar no comentário também que estarei lendo com a maior atenção. Até a próxima!